Memória identificada com a propriedade, a família, o nome. Eis o que cada um de nós é. Mas não gostamos de descobrir por nós mesmos esse fato, pois nos é sumamente desagradável. Preferimos pensar acerca de nós próprios como seres extraordinariamente inteligentes. Mas não somos nada disso. Podemos ter uma certa capacidade para escrever poesias ou pintar quadros. Podemos ser bastante sagazes nos negócios ou sutis no interpretar determinada teologia. Mas, em verdade, somos um feixe de coisas lembradas. As mágoas, as dores, as vaidades, os preenchimentos e frustrações do passado. Apenas isso. Poderemos perceber superficialmente que somos esse resíduo do passado, mas dele não estamos profundamente inteirados e agora o olhamos. Mas isso não significa aquisição de conhecimento a nosso respeito. Note, por favor, a diferença. Desde que adquire conhecimento sobre você, está te consolidando no resíduo do passado. Perceber os fatos verdadeiros sobre nós mesmos, de momento em momento. E esse é o movimento do aprender. É estar livre de qualquer conhecimento acerca da sua pessoa. Não sei se me estou explicando claramente. Quando digo que tenho conhecimento acerca de mim próprio, o que significa isso? Suponhamos que fui insultado ou lisonjeado. Essa experiência permanece em minha mente como memória. Com a memória dessa mágoa ou prazer, me olho a mim mesmo e interpreto o que vejo em função daquelas passadas reações. Interpretar a si próprio em termos do passado é simplesmente se pôr num estado de pressão ou de exultação. E nesse estado não há possibilidade de aprender, porque não há o frescor e a espontaneidade da percepção. Mas se a pessoa se vê realmente tal como é, e não interpreta isso conforme o passado, se simplesmente observa o fato, ou seja, o que é a cada minuto, tem então a possibilidade de aprender a respeito de si própria, sem acumulação. Não é realmente muito difícil nos vermos como somos, simples e claramente sem resistência. Se um homem é mentiroso, se é luxurioso, ávido, invejoso, lhe será relativamente fácil descobrir isso. Mas nós, em geral, quando descobrimos o que somos, tratamos imediatamente de interpretá-lo em relação com o que pensamos que deveríamos ser. E por essa razão, nada aprendemos sobre o que somos. Está claro? Quando julgamos ou interpretamos o que em nós descobrimos, estamos adicionando ao que já sabemos. E dessa maneira, fortalecemos o fundo memorial. Esse processo, de modo nenhum, traz a liberdade. E só se pode aprender em liberdade. É-nos grato pensar que a essência do eu é o não eu, mas tal essência ou centro espiritual não existe. Só há a memória das coisas pretéritas. E esse fundo de memória está sempre interpretando, julgando, condenando aquilo que realmente é. O estar livre desse fundo é o estado de imediata natureza. E estar amadurecido é esvaziar a mente de todo o temor. Eu espero que esteja escutando e aprendendo. Aprender não é meramente compreender as palavras do orador, porém ver diretamente por si mesmo o que existe além das palavras. É possível a mente libertar-se do medo? O medo de qualquer natureza que seja gera ilusão, torna a mente embotada e superficial. Onde há temor, não há, evidentemente, nenhuma liberdade. E sem liberdade, não há amor.
Quase todos nós temos alguma espécie de medo. Medo do escuro, medo da opinião pública, medo de serpentes, medo da dor física, medo da velhice e medo à morte. Mas é possível estar-se completamente livre do medo? Pode-se ver que o temor nos faz a cada um. Ele nos leva a mentir, nos corrompe de várias maneiras, torna a mente vazia, superficial. Há cantos escuros na mente que nunca podem ser investigados e trazidos à luz enquanto tivermos medo. A autoproteção física, o impulso instintivo a guardarmos distância do réptil venenoso, a recuarmos ante o precipício, a evitarmos ser colhidos por um ônibus e etc. É sã, normal e saudável. Mas eu estou falando da autoproteção psicológica que nos faz temer a doença, a morte, um inimigo. Quando buscamos preenchimento na pintura, na música, nas relações ou no que quer que seja, há sempre medo. Assim, o importante é estarmos conscientes de todo esse processo de nós mesmos, que o observemos e aprendamos a seu respeito. E nunca perguntemos como se pode ficar livre do temor. Quando apenas deseja se livrar dele, encontrará meios e modos de fugir-lhe e dessa maneira nunca verá liberdade. Nunca estará livre do temor. Se refletir sobre o medo e a maneira como devemos considerá-lo, verá que, para a maioria de nós, a palavra é muito mais importante do que o fato. Considere a palavra solidão. Com essa palavra eu quero me referir ao sentimento de isolamento que subitamente nos assalta sem razão aparente. Não sei se isso já te aconteceu alguma vez. Embora você se ache rodeado de sua família, de seus semelhantes, embora esteja passeando em companhia de amigos ou viajando num ônibus repleto de passageiros, subitamente você se sente completamente isolado. Dada a lembrança dessa experiência, ao medo ao isolamento, ao estar só, ou tem apego a alguém que morre e você se vê só, isolado. Em virtude desse sentimento de isolamento, busca refúgio no rádio, no cinema, ou apela para o sexo, a bebida, ou começa a frequentar a igreja, a adorar a Deus. Se vai à igreja ou se toma uma pílula, trata-se de qualquer maneira de uma fuga. E todas as fugas são essencialmente a mesma coisa. A palavra solidão nos impede de adquirir perfeita compreensão desse estado. A palavra associada à experiência do passado evoca o sentimento de perigo e gera o medo. Por essa razão, procuramos fugir. Por favor, observe a você mesmo como a um espelho. Não se limite a me escutar e verá que a palavra tem extraordinária significação para a maioria de nós. Palavras como Deus, comunismo, inferno, céu, solidão, esposa, família. Que espantosa influência elas exercem em nós. Somos escravos de tais palavras e a mente que é escrava de palavras nunca está livre do medo. Estamos conscientes do medo em nós existente, aprendemos a seu respeito, não significa interpretar esse sentimento por meio de palavras, porque as palavras estão associadas com o passado, com o conhecimento. E no próprio momento em que aprendemos a respeito do medo, sem verbalização, e isso não é adquirir conhecimento sobre ele. Verá como a mente se torna completamente vazia de todo o temor. Isso significa que temos de penetrar em nós muito profundamente, pondo de parte todas as palavras. E quando a mente compreende todo o conteúdo do temor, tanto consciente como inconsciente, e portanto dele se liberta, se apresenta então um estado de inocência.
Para a maioria dos cristãos, a palavra inocência é meramente um símbolo, mas eu falo sobre o real estado de inocência, que significa não ter medo. Nesse estado, a mente se torna num instante amadurecida, sem passar pelo processo do tempo. E isso só é possível quando há atenção total, percebimento de cada pensamento, de cada palavra, de cada gesto. A mente está atenta, sem a barreira das palavras, sem interpretação, justificação ou condenação. Torne-se a luz de si própria. E a mente, que é a luz de si própria, não conhece o temor.